Eu quero que você que esteja ouvindo agora me comunique se está indo tudo bem, porque está caindo a conexão direta aqui e eu não estou conseguindo, mas vamos ver agora se vai dar certo. Eu estava esses dias em casa e o Espírito Santo de Deus me incomodando para que eu pregasse a palavra dele, seja de que maneira. E a importância que eu pregasse, ele colocou no meu coração para que eu usasse as redes sociais para trazer aquilo que ele me deu para que eu não guardasse. E eu quero compartilhar um pouco da palavra de Deus, que está no livro de Ezequiel, no capítulo 1, que diz assim: você que está ouvindo aí, se estiver chegando tudo bem, dá um sinal para mim aí de ok, que está caindo bastante. Capítulo 1 diz assim: aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando caiu de novo. Aconteceu no 30º ano, no 5º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Queban, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Capítulo 2 diz assim: disse-me, filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Então entrou o Espírito quando ele falava comigo, e me pôs em pé. E eu vi que ele me falava, e disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Ele e seus pais transgrediram contra mim até estes mesmo dia. Aos filhos são de semblante duro, obstinado de coração. Eu te envio a eles, e lhe dirás: assim diz o Senhor Deus, eles, quem ouça, quem deixe de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que contudo que esteve no meio deles um profeta. E tu, filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras. Ainda que esteja contigo sarça e espinho, tu habita entre escorpiões, não temas as tuas palavras, nem te assuste ao teu semblante. Irmão, somente até aqui. Nós estamos falando de um grande profeta de Deus, Ezequiel. A Bíblia fala que Ezequiel veio de uma família sacerdotal, filho de Bus. Ele mesmo foi sacerdote, iniciava o seu serviço no templo aos 30 anos de idade. E a palavra de Deus diz que, no capítulo 1, diz que Ezequiel relatando: eu estava no meio dos campos. Irmão, Ezequiel ele começa relatando que ele não está num salão, numa diversão, em algum lugar bom. Ezequiel aqui ele começa o seu ministério dizendo: eu estava no meio dos cativos, junto ao rio Queban. Irmão, o que é mais importante aqui não é aonde Ezequiel, é o projeto. Porque é no meio dos cativos, irmão. Cativo é uma pessoa que não tem mais liberdade. Cativo é uma pessoa que está presa, que ele perdeu toda a sua liberdade. Mas por que estão cativos, irmão? O povo, eles pecaram, transgrediram contra Deus. E Deus permitiu nessa época que Nabucodonosor entrasse em Jerusalém e destruísse praticamente, parcialmente, toda aquela cidade. E levou milhares de pessoas cativo para o seu reino, para a Babilônia. Este lugar ficava à distância de mais ou menos 1.100 quilômetros de distância. E a palavra de Deus diz, irmão, que quando eles foram levados para lá, nós vemos Ezequiel relatar que ele estava no meio dos cativos. Só que o mais importante é isso: no meio da diversidade, no meio do cativeiro. A palavra de Deus aqui diz que Ezequiel ele diz: eu estava no meio dos cativos,
e eu tive visões de Deus. Aleluia. O ministério de Ezequiel começa a brotar, irmão, no meio de uma adversidade, no meio de um momento muito difícil, no meio em que ele está no cativo, ele perdeu a sua liberdade. Parcialmente, irmão, ele perdeu fisicamente, mas espiritualmente ele era governado por Deus. Talvez você que esteja ouvindo a palavra de Deus hoje, nesta noite, você deve estar restrito de algumas coisas que você quer fazer, mas não consegue fazer. Algumas coisas que você luta para andar, mas não anda. E você diz, eu estou no cativeiro, eu não consigo sair daqui. Eu quero dizer, irmão, que Deus, Ele tem um plano aonde você estiver. O que era o cativo, irmão? A Bíblia diz que Ezequiel, Deus, Ele permitiu que o povo fosse para o cativeiro. Ezequiel ali, ele representava ali a palavra Deus no meio do povo, mesmo que seja no cativeiro. Deus, ele permitiu que o povo fosse para o cativeiro, mas ele ia mostrar a saída também. O que eu quero dizer para você que está ouvindo a palavra de Deus nesta noite, que Deus, ele te pôs no cativeiro, mas ele vai te mostrar a saída, o caminho. Ele vai te mostrar como que você vai sair dessa situação. Deus, irmãos, colocou Ezequiel naquele meio para dizer que o povo se arrependesse, para que ele profetizasse, para que Deus tirasse eles daquela situação. Eu não sei qual é a situação que você se encontra, eu não sei qual é o momento, a sua dificuldade, mas eu quero dizer uma coisa, Ezequiel estava no meio dos cativos, mas ele não tinha outra solução a não ser obedecer a palavra de Deus. A Bíblia diz que Ezequiel era um homem bem-sucedido, era um homem estudioso, era um homem que tinha conhecimento. Mas Deus tirou tudo isso dele e colocou no meio dos cativos. Porque, irmão, às vezes Deus coloca nós em alguma situação, irmão, que nós não vemos outra saída. Ou é fazer a vontade de Deus, ou é fazer a vontade de Deus. Talvez o seu cativeiro seja uma enfermidade. Talvez o seu cativeiro seja algo que você parece que não passa. Passa um dia, passa outro e está ali estabilizado. Mas Deus vai mostrar o motivo por que você está aí. Aleluia. Irmãos, o ministério de Ezequiel começa a brotar aqui. Começa a nascer dentro desse cativeiro. Ezequiel começa a ouvir a voz de Deus. E a Bíblia diz que no meio desse cativeiro ele viu o céu se abrir. Então, a Bíblia diz que no capítulo 2, ele viu o Espírito do Senhor falando, que ele diz, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. A situação de pôr em pé, irmão. Não é porque Ezequiel, muitas vezes nós entendemos que põe-te em pé, que Ezequiel estava dormindo espiritual, mas não estava. Põe-te em pé, irmão, quer dizer, fica na minha presença, fica agora, põe-te em pé que eu falarei contigo. Meu irmão, eu não sei qual que é a sua situação nesse momento. Eles vão se abrir, você vai ver o céu se abrir, assim como Ezequiel estava no cativeiro. Existem vários tipos de cativeiro na nossa vida, mas nenhum dos servos de Deus que foram parar no cativeiro, eles pereceram lá. José foi parar no cativeiro, foi parar numa cadeia, mas Deus o tirou porque Deus tinha um plano. A Bíblia diz, irmão, que Ezequiel estava no meio do cativo, porque Deus, ele colocou o povo no cativeiro, mas não negou a sua presença. Deus, ele tinha um plano com aquele povo. Deus, ele queria que aquele povo voltasse para ele.
Por isso Deus envia um profeta para mostrar o porquê aquilo estava acontecendo. Talvez você pergunte na sua vida, por que isso está acontecendo na minha vida? Será que você ainda está cantando? Será que você afastou do ciclo de oração por nada? Você deixou de pregar a palavra de Deus por causa de alguma coisa? Você largou tudo que você tinha, encostou de lado? E agora você se encontra em um cativeiro. Mas Deus manda dizer para você, põe-te em pé, que eu falarei contigo. E entrou quando ele falava em pé, homem, Israel, as nações, e que se rebelaram e transgrediram contra mim até esses mesmos dias. Irmão, o que é mais triste? Que Ezequiel não está sendo enviado a um pecador, não está sendo enviado a alguém do mundo, ele está sendo enviado ao próprio povo de Deus. Não importa a sua situação, não importa o momento que você se encontra, o plano de Deus na tua vida ainda está de pé. Oh, aleluia! Deus não se esqueceu de ti. Deus não se esqueceu de que você fez na igreja. Deus não esqueceu das suas orações, da sua promessa. Ele pede que você ponha-te de pé na presença dEle. Deus, Ele tem algo maravilhoso para desvendar na sua vida. Ezequiel começa um momento muito difícil na sua vida, um momento duro, que é de pregar a palavra para um povo rebelde, um povo que não temia mais nem a Deus, quanto mais a um homem que ia falar a palavra de Deus. Não importa onde Deus te enviar, o que importa é que Deus vai ser contigo. Tentaram calar a tua boca, te caluniaram com palavras que doem até hoje no seu coração. Momento de noite você não consegue dormir, mas Deus vai virar o teu cativeiro. Os teus dias de cativeiro estão acabando, porque o Senhor vai fazer justiça na tua vida. Assim como Deus foi com Ezequiel, Deus vai ser contigo. Eu quero finalizar esses poucos minutos na palavra de Deus dizendo que a tua aflição vai chegar ao fim, que o momento de vitória, o tempo de vitória está chegando na tua vida. O que você tinha de passar, você já passou. Por onde Deus tinha que passar com você, Ele já passou. Agora é a hora de vitória. Próximo vídeo nós vamos continuar no livro de Ezequiel. Nós vamos falar um pouco de Ezequiel 37. Espero que Deus tenha falado nos vossos corações. Amém? Fique com Deus. Até a próxima.